Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Rúbia e hoje nós vamos continuar conversando sobre o conteúdo de matemática. Para isso, é importante que relembremos os conteúdos que trabalhamos na aula passada, como já é o nosso hábito. A nossa aula anterior, o nosso campo maior era o campo aditivo, ou seja, trabalhamos com a adição. E dentro do campo aditivo tivemos alguns desdobramentos. Foram as ideias aditivas, algoritmo da adição e as propriedades da adição. O que vem a ser, na verdade, as ideias aditivas, já que estamos no momento de relembrar os conteúdos, os assuntos, as discussões que já tivemos. Olhando para as ideias aditivas, nós temos duas ideias. A ideia de reunir e juntar e a ideia de acrescentar. Em que momento, quando que eu consigo enxergar essas duas ideias dentro das minhas situações problemas no campo da matemática? Eu vou identificar, observar e conseguir distinguir uma ideia da outra a partir do momento que eu esteja fazendo a leitura atenta dos enunciados, das situações, problemas. Porque as ideias das operações, elas vão aparecer para nós nesse momento, nessa questão da análise, da extração, da observação dos dados e das informações importantes que vamos retirar para resolver os problemas. Outra questão muito importante também é o algoritmo da adição, que tem uma ideia diferente das próprias ideias aditivas. Então, as ideias aditivas é para que a gente possa identificar se uma situação, um problema, ela está trabalhando com a ideia do reunir e juntar, que na verdade são uma única ideia. O que acontece é que em determinados momentos você pode se deparar com a palavra reunir, em outros momentos com a palavra juntar, mas a ideia é a mesma, que vem a ser o quê? Nós vamos unir, nós vamos juntar elementos dentro de um determinado conjunto. A ideia do acrescentar, nós identificamos quando nós já temos um determinado conjunto e vamos acrescentar novos elementos a esses conjuntos. E essas ideias aqui que eu estou mencionando para vocês, nós identificamos ela dentro do enunciado das situações problemas. Diferente do algoritmo da adição. O que vem a ser o algoritmo? O algoritmo nada mais é do que uma técnica operatória. Ou seja, o algoritmo veio para nos auxiliar, para nos agilizar a questão das técnicas operatórias de resolução. Nada mais é do que a própria operação aditiva. A partir do momento que você se apropriou da técnica operatória, você sempre vai utilizar os mesmos procedimentos para fazer uma adição em qualquer classe. Pode ser na classe das unidades simples, na classe das unidades de milhares, na classe das unidades de milhões, enfim, qualquer classe, em qualquer ordem, o procedimento, o algoritmo sempre vai ser igual. Então agora a gente observa que as ideias aditivas estão lá no enunciado, lá que a gente vai ler, extrair, identificar e conseguir classificar. E o algoritmo da adição é um mecanismo que nós vamos utilizar de fato para resolver a situação, problema que desejamos. Não há somente essa possibilidade da técnica operatória, que nada mais é do que a operação aditiva para resolver uma situação, problema. O algoritmo é mais uma possibilidade, dentre várias outras. Podemos utilizar a representação pictográfica, ou seja, a gente vai fazer desenhos dentro do conjunto, dentro da situação, problema que está tratando a nossa questão, para, a partir de então, resolver a questão. Podemos também lançar mão da decomposição, como já vimos, enfim, há várias estratégias diferentes para resolver um mesmo problema. E dentre elas, uma é a técnica operatória. Se nós pensarmos um pouquinho sobre isso, a gente vai conseguir observar que, comumente, as pessoas lançam mais esse artifício da técnica operatória. Por quê? Porque é um processo mais ágil, é um processo mais rápido. Não que as outras não resolvam a questão também, resolvem. Só que a técnica nos favorece em questão de tempo. Se formos pensar agora um pouquinho sobre as propriedades da adição, nós já trabalhamos com duas delas. A primeira foi a propriedade comutativa e a segunda foi a propriedade associativa.
Nesse caso, nós precisamos também relembrar o que cada uma dessas propriedades nos conta no campo da matemática, olhando para as questões aditivas. Na questão do primeiro exemplo aqui, da primeira propriedade, que é a propriedade comutativa, ela nos garante o quê? Eu posso somar duas parcelas quaisquer dentro do conjunto dos números naturais, porque é esse conjunto no qual nós trabalhamos, que eu vou, e depois inverter a ordem, que eu sempre vou obter o mesmo resultado, ou seja, somei duas parcelas quaisquer dentro do conjunto dos números naturais, e o resultado, a soma sempre será igual, mesmo que eu inverta as parcelas, ou seja, mesmo que eu mude a posição das parcelas. Isso é que me conta, essa é a informação que a propriedade comutativa me conta, que me apresenta, ou seja, só para ficar mais claro, eu vou escolher duas parcelas quaisquer, 10 e 12. Vou chamar 10, denominar de A, e vou chamar 12 de B. A propriedade comutativa me diz o seguinte, que A mais B é igual a B mais A. A partir do momento que eu determinei que A vai assumir o valor de parcela 10 e que B vai assumir o valor de parcela 12, eu vou somar essas duas parcelas. Então, 10 mais 12, 22. Agora, eu vou verificar se eu também vou encontrar o valor 22 efetuando a soma de B mais A. B, eu acabei de conversar com vocês que nós determinamos o valor 12. Então, vai ser 12 mais 10, igual a 22. Conseguimos observar que, de fato, eu posso alterar a posição das parcelas A e B e vou ter o mesmo valor, como nesse exemplo, o número 22. É disso que trata a propriedade comutativa. Eu posso inverter as parcelas, mas isso não influenciará no resultado final da minha operação, na soma das parcelas. Agora que já vimos e relembramos a propriedade comutativa, precisamos também falar da propriedade associativa. Como o próprio nome já fala, associativa me lembra a ideia de associar, que é exatamente isso que essa propriedade faz. Ou seja, quando eu estava conversando e trabalhamos e fizemos exercícios, mostramos a propriedade comutativa, nós observávamos que na propriedade comutativa trabalhávamos com duas parcelas. A propriedade associativa, ela nos indica a possibilidade de trabalhar com 3 parcelas ou mais. Exatamente por isso que vem o nome associativa. Eu vou associar parcelas a partir do momento que eu tenho a adição de 3 parcelas ou mais. Na associação, como vimos na definição, eu sei que a propriedade me informa o quê? Que eu vou associar A mais B. Então, determino 3 parcelas, essas 3 parcelas eu posso denominar de A, B e C, como por exemplo, 1, 2 e 3, só para exemplificar. A propriedade me conta o seguinte, que A mais B, a associação de A mais B mais C vai ser igual a quê? A mais a associação de B mais C. As parcelas que eu estou associando, se vocês relembrarem comigo, como já vimos na aula anterior, elas estão sempre entre parênteses, exatamente para indicar quais valores eu estou associando. Por exemplo, aqui na questão que eu coloquei para vocês, determinei que A é 1, B é 2 e C é 3. Então, eu vou associar A mais B, ou seja, 1 mais 2. Fecho parênteses, mais 3. Resolvi 50% da propriedade, os valores que estão antes do sinal do igual. Agora eu vou resolver os valores que estão após o sinal do igual. No caso, vai ser 1 mais, abro parênteses, porque eu estou associando as outras duas parcelas. B, que eu determinei que será 2, mais C, que eu determinei que será 3. Fecho o parênteses. O meu primeiro movimento é simplesmente de substituição de valores de parcelas que eu determinei. Porque aqui, como eu organizei esse exemplo para tentar deixar mais claro para vocês, eu escolhi esses valores, ficando claro que você pode escolher e ter qualquer valor dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, dentro do parênteses, a gente tem 1 mais 2, que vai dar 3, que é a associação de
A mais B, mais o valor da parcela C, que eu determinei também que seria 3. Igual, tem o sinal do igual, agora vamos resolver depois do sinal do igual, que vai ser A, sabemos que A é 1, mais a soma da parcela B e C associada. B é o valor 2 e C é o valor 3. Então, dentro desse parênteses, resolvendo essa adição, eu tenho o número 5, eu tenho o valor 5. Agora, vamos concluir essa organização. Ficou quanto? Dentro do primeiro parênteses, eu tenho o valor 3, porque é a associação do A mais B, 1 mais 2, 3, mais C, que eu determinei que seria o número 3, igual A, que é o valor 1, mais B, que é o valor 2, mais o valor C, que eu determinei que será 3, ou seja, a soma da associação da parcela B mais C. 2 mais 3, que vai me resultar no número 5. Agora, eu vou finalizar essa operação. Então, eu tenho o número 3 mais 3 igual a 6. Depois do sinal do igual, eu vou ter 1 mais 5, que também é igual a 6. Ou seja, a gente já conseguiu demonstrar a propriedade associativa, que nada mais é do que eu posso associar parcelas de modo diferente e mesmo assim encontrar o mesmo resultado, a mesma soma, desde que eu faça as operações aditivas corretamente. Como já é o nosso costume, agora nós precisamos fazer a correção da nossa tarefa de casa. Para isso, eu vou mostrar novamente para vocês a situação, problema que eu havia deixado para que vocês pensassem, resolvessem, organizassem uma estratégia de resolução. Muito bem, então a questão é a seguinte: apresente uma adição usando a classe dos milhares para comprovar a propriedade associativa. Aqui, gente, eu preciso relembrar com vocês uma questão. Por que a gente já começou com a classe dos milhares? Porque na nossa última aula, quando nós começamos a discutir e conversar sobre essa questão da propriedade associativa, nós já trabalhamos na classe das unidades simples. E essa situação, problema, veio sendo apresentada e posta aqui para que a gente perceba se a propriedade associativa também vai ter a mesma característica na classe das unidades de milhares, ou seja, em outra classe com outras ordens. Muito bem, então agora eu vou apresentar a minha resolução, os valores que eu determinei. Entretanto, vai ser muito pouco provável que vocês em casa tenham determinado os mesmos valores que eu, mas isso também não há problema nenhum, isso não há impedimento nenhum que nós possamos corrigir corretamente essa questão, desde que eu aqui tenha determinado valores para parcelas que estejam contidas dentro da classe das unidades de milhares e vocês aí em casa também tenham feito a mesma coisa. Eu vou colocar aqui para vocês a definição da propriedade associativa, conforme nós já havíamos conversado alguns minutinhos atrás. Ou seja, associação de A mais B, fecha parênteses, que são as duas parcelas que eu estou associando, mais C. Tem que ser igual o valor, o resultado numericamente, que A mais a associação da parcela B mais C. Aqui eu coloquei o quadro com as ordens e classes para vocês lembrarem qual classe vamos trabalhar. No nosso caso dessa situação problema, classe das unidades de milhares. Eu determinei os seguintes valores. Para A, 12.850, para B, 37.154 e para C, 60.320. Conforme eu já falei, só para relembrá-los, vocês em casa podem ter determinado quaisquer valor, desde que esteja contido dentro dessa classe. A partir do momento, o meu primeiro passo, meu primeiro movimento para resolver a questão é o quê? Determinar valores, uma vez que o exercício, o enunciado, me solicitou isso. Determinei os valores. O segundo movimento, o segundo passo para que eu possa resolver a questão é fazer o quê? Eu vou substituir os valores determinados na propriedade que eu tenho ali, ó, que é, abre parênteses, A mais B,
fecha parênteses, mais C. O meu valor determinado para A é quanto? 12.850, mais o valor que eu determinei para B, que é quanto? 37.154. Fechei os parênteses. Mais o valor determinado para C, que é 60.320. Igual. Aqui eu já resolvi 50% da situação problema. Agora nós vamos trabalhar com o outro 50%, que é os valores que estão após o sinal de igual. O valor para A eu já determinei, então eu faço simplesmente a substituição, que é 12.850, mais, fecho parênteses, substituo o valor para B. Qual é o valor para B? 37.154, mais o valor determinado para C, que é 60.320. Fecho parênteses. A partir do momento que eu fiz essas substituições, a próxima etapa é fazer de fato a adição das parcelas que estão dentro do parênteses. Fiz a adição de 12.850 mais 37.154, eu encontrei o valor 50.004 mais 60.320. E esse mesmo movimento eu vou fazer para os valores que estão após o sinal de igual. Ou seja, 12.850 eu não estou operacionalizando com ele ainda, então eu vou simplesmente repeti-lo. Mas, e agora sim, eu vou trabalhar com a adição das duas parcelas associadas ali, que é B e C. Cada uma com seus respectivos valores. Somando 37.154 mais 60.320, eu vou encontrar qual o valor? 97.474. Observem que eu tenho dois valores, na verdade eu tenho 4 valores diferentes. Antes do sinal do igual eu tenho 50.004 mais 60.320. Após o sinal do igual eu tenho 12.850 mais 97.474. E mesmo eu tendo valores completamente diferentes numericamente, segundo a propriedade associativa, o valor da soma, o resultado final, será o mesmo, desde que eu faça as adições corretamente. E aqui vem a agilidade do processo da técnica operatória. Conforme eu já mencionei para vocês na aula anterior, o nosso grande objetivo nesse momento não é, de fato, trabalhar com a técnica operatória, é fazer toda a operação. Por isso, então, que eu até sugeri que vocês utilizassem a calculadora, que é um recurso tecnológico que a gente pode utilizar tranquilamente para fazer a verificação dos valores, para fazer a adição dos valores, porque o nosso objetivo aqui, nesse momento agora, com essa questão, é que vocês enxerguem, visualizem e compreendam de que forma a propriedade associativa se organiza. Somando os dois valores, eu vou ter primeiro, para os valores, para as parcelas que estão antes do sinal do igual, 110.324. E para os valores que eu tenho após o sinal do igual, eu também vou encontrar o mesmo valor, 110.324. Ou seja, a gente consegue visualizar a aplicabilidade da propriedade associativa. Eu vou somar, eu vou adicionar, eu vou associar valores diferentes, desde que eu faça tudo corretamente na questão das adições, das substituições, eu vou encontrar o mesmo resultado. Exatamente porque nós temos essa propriedade associativa no campo da adição. Agora, pessoal, que já concluímos a correção da nossa tarefa de casa, vamos conversar um pouquinho sobre o que estudaremos na nossa aula. Nas nossas últimas aulas, nos nossos últimos encontros, estamos trabalhando com o campo da adição e vamos hoje também nos aprofundar um pouco mais nessas questões. Então vamos continuar trabalhando com as ideias aditivas, com o algoritmo da adição e com as propriedades da adição. Trabalhávamos até então com duas propriedades, a comutativa e a associativa. Hoje nós vamos ser apresentados a uma outra situação, a um outro elemento, que nada mais é do que o elemento neutro.
O que vem a ser o elemento neutro? Quando nós ouvimos a palavra neutro, a gente tem uma ideia que neutro acaba sendo neutralidade, não interfere. E é exatamente essa ideia que também é tratada dentro do campo da matemática. Para que a gente comece a conversar sobre o que é o elemento neutro dentro do campo aditivo, eu vou apresentar a definição para vocês. Em uma adição de número natural com zero, a soma é sempre igual a esse número natural. Ou seja, o que isso nos diz? Que se eu estiver trabalhando com adição de números naturais, aonde eu tenha um valor, uma parcela com zero, que assuma o valor zero, o resultado, a soma sempre será a outra parcela. Parece meio confuso, mas eu já vou esclarecer para vocês, inclusive mostrar um exemplo. Nessas condições, o número zero é chamado de elemento neutro da adição. Então, se A é um número natural qualquer, temos que A mais zero é igual a zero mais A, que isso resultará em A. Ou seja, o zero, já acabamos de observar, que ele tem essa característica no campo da adição de ser chamado de elemento neutro. Por quê? Porque ele não vai interferir no resultado final da soma das parcelas. Por exemplo, se eu for somar 1.500 mais zero, qual é o resultado que eu vou encontrar? 1.500. Se eu for somar 0 mais 1.500, qual é o resultado que eu vou encontrar? 1.500. Se eu for somar 5 mais 0, o resultado será 5. Se eu for somar 0 mais 5, o resultado também será 5. Isso significa o quê? Que eu posso escolher duas parcelas quaisquer, aliás, que eu posso escolher parcelas quaisquer dentro do campo da adição, somada com a parcela que assumiu o valor zero, que nada mais é do que elemento neutro, eu sempre vou obter como devolutiva a outra parcela, conforme eu mencionei para vocês nesses dois exemplos aqui que eu coloquei, do número 5 e do número 1.500. Ou seja, como já conversávamos, dentro do campo da matemática, as definições, as propriedades, elas são apresentadas utilizando letras. Por quê? Porque quando eu utilizo letras, significa que eu consigo trabalhar com qualquer número, com qualquer elemento dentro do conjunto em questão. No caso aqui, o conjunto dos números naturais. Observe a adição, para que a gente comece a colocar a mão na massa e enxergar com mais clareza isso que eu estou conversando com vocês aí. Acredito que muitos de vocês, olhando o exemplo, já até calcularam e já sabem me responder. Mas aqui a gente vai fazer bem passo a passo para que todo mundo visualize isso que estamos tratando. Observe a adição. 0 mais um determinado valor, por isso que tem um ponto de interrogação, porque eu ainda não sei que valor é esse, igual a 63. Qual valor você deve colocar no lugar do ponto de interrogação para que a igualdade seja verdadeira? Agora é com vocês. Eu vou dar um tempinho para que vocês pensem sobre isso e já voltamos a conversar.
Então, agora, vamos de fato à correção dessa situação. Observem a adição. O elemento, o valor que nós estamos procurando, eu até coloquei ali assinalado de vermelho, para que fique identificado o que nós estamos buscando. Observe a adição, 0 mais ponto de interrogação igual a 63. Qual é o valor que você deve colocar no lugar do ponto de interrogação para que essa igualdade seja verdadeira? Ou seja, se é uma igualdade, o valor que está antes do igual tem que ser obrigatoriamente igual ao valor que está depois do sinal do igual. Nessa condição, o que eu preciso saber? Eu tenho que substituir um valor ali no ponto para colocar no ponto de interrogação que satisfaça essa igualdade. Nesse exemplo, o valor é 63. Por quê? 0 mais 63 é 63. 63 é igual a 63. A partir do momento que eu tenho uma igualdade, conforme eu já mencionei, a igualdade já me obriga a ter elementos iguais, tanto antes do sinal do igual como depois do sinal do igual. E aqui a gente conseguiu, de fato, observar que o 0 é o elemento neutro. Por quê? Eu somei 63 com 0 e encontrei a outra parcela. Quem é a outra parcela? Nesse caso aqui, o valor 63. Pensando sobre o número 0, influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Ou seja, quando eu estou adicionando valores e uma das parcelas tem o valor 0, ou seja, o elemento neutro, será que vai influenciar no resultado ou não? E uma outra questão. O resultado da adição sempre será essa outra parcela? Então eu vou dar mais um tempinho para que vocês registrem aí no caderno essas duas questões que vamos resolver, pense sobre ela e já voltamos para continuar as nossas conversas e discussões envolvendo agora o elemento neutro. Então, pessoal, vamos agora conversar sobre as questões que eu havia deixado para que vocês pensassem sobre elas. Respondendo à primeira questão, o número 0 influi no resultado da adição quando ele é uma das parcelas? Não, influi em absolutamente nada. Ou seja, o resultado não influi em absolutamente nada no resultado de nenhuma adição. Isso significa dizer o quê? Que se eu estiver somando duas parcelas e uma delas for o elemento neutro, que é o 0, não vai influenciar em nada no resultado. Nesse momento, a gente já consegue responder a outra questão. O resultado da adição sempre será a outra parcela? Sim, sempre será a outra parcela, exatamente porque o 0 é o elemento neutro. Como por exemplo, coloquei aqui
dois valores de parcelas quaisquer. 153 assumindo uma parcela e 0 assumindo o valor de outra parcela. Somando 153 mais 0, que é o elemento neutro, eu vou encontrar o 153. Se eu fizer por meio da técnica operatória, que é a resolução algorítmica, também vou ter o mesmo resultado. 153 mais 0 dará 153. O resultado sempre será a outra parcela, independente do valor que essa outra parcela assuma. Aqui, pessoal, eu optei por esses dois valores de parcelas, mas a gente pode também trabalhar com as parcelas que já estávamos conversando no nosso exercício anterior, que nada mais é do que os seguintes valores. 63 mais 0 será igual a 0 mais 63, que também será igual a 63. Aqui eu consigo enxergar o quê? A aplicabilidade e a substituição dentro da propriedade. Quem é a propriedade? A propriedade é A mais 0 igual a 0 mais A, que será igual a A. E aqui a gente consegue visualizar substituindo os valores. Eu sei que o A vai assumir o valor de parcela 63 mais 0, que é o elemento neutro, igual a 0 mais 63, que será igual a 63. Ou seja, nós conseguimos visualizar o que havíamos conversado, que sempre o resultado final será a outra parcela. Agora, nós vamos pensar um pouquinho e operacionalizar com essa questão do 0 ser o elemento neutro. E para isso, eu apresento a seguinte situação, problema para vocês. Apresente uma adição, usando a classe das unidades simples, para comprovar que o 0 é o elemento neutro. Nessa situação problema, vocês precisam observar o quê? Vocês vão atribuir valores dentro da classe das unidades simples, substituir na propriedade do elemento neutro e verificar de fato se o 0 satisfaz a propriedade. Agora é com vocês. Se vocês quiserem, vocês podem inclusive utilizar a calculadora para fazer a verificação dos valores. Embora muitos façam isso mentalmente. Fica só uma sugestão, se acaso vocês desejam, porque a gente está fazendo esse mesmo movimento, como trabalhamos na propriedade associativa, comutativa, a gente tinha esse recurso. Se vocês quiserem continuar utilizando, não há problema algum. Vou dar um tempinho para vocês e já voltamos. Resolvendo a situação, pessoal, eu optei por esse valor para ser a minha parcela A.
que é 271, um valor que está dentro da classe das unidades simples, mas vocês em casa poderiam ter optado por qualquer outro valor. O valor não interfere, desde que a gente faça corretamente as adições. No meu caso, o A, conforme já mencionei, é 271. Então, vai ser A mais 0 igual a 0 mais A, que tem que resultar no valor A. Nesse caso, o A é 271 mais 0, igual a 0 mais 271, igual a 271. Então, eu consegui observar novamente que o zero é um elemento neutro, ou seja, qualquer valor de parcela que eu some com o elemento neutro, eu vou ter o valor da parcela. Nessa questão aqui, 271. Acho pouco provável que vocês tenham também escolhido o mesmo número que eu, mas não há problema sobre isso, desde que vocês também tenham conseguido chegar nessa mesma linha de raciocínio que eu fiz aqui com vocês. Pensando e ampliando as nossas conversas. Até então, trabalhamos com a questão do elemento neutro na classe das unidades simples. Agora, de repente, alguém me pergunta, professora, mas isso vai acontecer também se trabalharmos com as outras classes? Por exemplo, a classe dos milhares, a classe dos milhões, a classe dos bilhões? Sim. Não sei? Então, por isso, nós vamos fazer o quê? Vamos trabalhar agora, resolver essa situação, problema, dentro da classe das unidades de milhares. Então, qual é o objetivo nesse momento? Que vocês determinem um valor para a parcela que esteja contida dentro dessa classe. E já conversamos em seguida. Agora, pessoal, fazendo a correção da questão, eu escolhi o valor 1806. E aqui nós voltamos àquela conversa. Desde que vocês escolham um valor que esteja contido dentro da classe das unidades de milhares, vocês poderiam escolher qualquer valor. Agora, nós vamos fazer a substituição do valor escolhido dentro da propriedade, ou seja, 1806 mais 0. Que será igual a 0 mais 1806, que vai me resultar no número 1806. Aqui trabalhamos na classe das unidades simples, na classe das unidades de milhares, e vamos ter a mesma resposta, não numericamente, mas vamos encontrar a mesma coisa se extrapolarmos para as classes e ordens seguintes. Ou seja, qualquer número adicionado ao zero, que é o elemento neutro, sempre resultará no próprio número, ou seja, na outra parcela. Nós já observamos que nessas últimas aulas trabalhamos com a calculadora. Eu coloquei como sugestão que vocês poderiam usar esse recurso tecnológico da calculadora para fazer a verificação das operações, das adições. Agora eu vou trazer um pouquinho a história da calculadora, já que foi um instrumento que utilizamos nas nossas últimas aulas, aí nesses nossos últimos encontros. Quem foi o criador da calculadora foi o Blaise Pascal.
ele viveu de 1623 a 1662. A calculadora, como uma máquina que executa operações matemáticas, teve sua primeira versão construída pelo matemático francês Blaise Pascal. A máquina de Pascal, ou pascalina, foi criado em 1642 até 1644. Foi nesse período de tempo que ele construiu, que ele de fato conseguiu organizar a calculadora como uma máquina para fazer operações matemáticas. E essa calculadora, essa máquina, permitia fazer o cálculo rápido de adições e subtrações, sendo possível realizar também multiplicações e divisões, mas num processo mais lento. Então, agora que a gente já tem um pouquinho de informações envolvendo a calculadora e quem foi o seu criador, eu vou mostrar para vocês como foi organizada, como foi apresentada a primeira calculadora, que é a calculadora de Pascal, a pascalina. Então, essa é a cara, esse é o formato da primeira calculadora criada. Vocês vejam que para a época que foi criada era um instrumento tecnológico fenomenal, uma coisa muito bacana. E hoje nós trabalhamos com a calculadora, coloquei um exemplo aqui, com essa característica. Vejam quantos avanços tecnológicos foram feitos. A pascalina trabalhava somente com adições e subtrações, num processo rápido, né? Um pouco mais rápido. Em contrapartida, se eu quisesse trabalhar com divisões e multiplicações, ela faria também, só que num processo muito mais lento. Hoje, se nós observarmos a calculadora que conhecemos, ela trabalha com adição, subtração, multiplicação, tão rápido quanto. Não existe essa distinção. E trabalha, inclusive, com muitas outras funções tão complexas quanto, se não muito mais, que nós temos as calculadoras científicas, as grandes calculadoras que fazem cálculos gigantescos em frações de segundo. A gente consegue observar a evolução da tecnologia no campo da matemática. Agora, eu vou colocar para vocês uma tarefa, que nada mais é do que pesquise, relate e escreva os seus conhecimentos e informações que você tem sobre a calculadora. Vou deixar isso com vocês. Daqui a pouquinho já voltamos para finalizar e conversarmos sobre isso. Pessoal, então, como tarefa de casa, vocês têm essa questão para pesquisar, se informar e
organizar os conhecimentos, as informações que vocês têm sobre a calculadora, que é um instrumento tecnológico muito interessante, muito bacana, muito útil, que nós utilizamos muito na nossa vida prática. Voltamos e conversaremos mais sobre isso no nosso próximo encontro. Até a próxima aula!